É isso mesmo que você viu. Hoje estamos falando desse episódio aqui que expõe alguns segredos sobre o pai do Butters e também um pouquinho do que aconteceu com o Butters. E uma coisa muito triste que aconteceu com ele. Tentaram matar o Butters, meus amigos. Fala galera, meu nome é William e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos falando do episódio, o próprio episódio do Butters. Episódio número 14, lá da quinta temporada do show, lançado num longínquo ano de 2001. Todas as vezes que eu tentei falar desse episódio aqui, eu tomei copyright. Aparentemente esse episódio, você não pode falar dele, mas eu estou arriscando aqui a minha pele para falar dele para vocês. Então deixa aquele like maravilhoso, considere se inscrever aqui para não perder absolutamente nada e bora descobrir quais segredos esconde o pai do Butters. Pois bem, a música tema do episódio é bem legal e ela começa já abrindo o episódio. Inicialmente, a premissa parece ser leve e simples, com qualquer sitcom que você já viu aí. O Butters, ele expressa bastante entusiasmo sobre o próximo aniversário de casamento dos seus pais, que eles vão comemorar no restaurante favorito do Butters, chamado Bennigan's. Poucos dias antes do aniversário, a mãe do Butters, a Linda Stott, pede pro Butters espionar o seu pai, e aí já começa a ir ladeira abaixo. Ela quer descobrir qual será o presente que ela vai ganhar. Ela está convencida de que seria melhor para ela saber o presente, porque agora ela quer dar um presente melhor do que qual é o nome dele? O Chris. O Chris Stott dá pra ela, porque ele sempre dá um presente melhor pra ela. O Butters então segue o seu pai, enquanto aqui começa, cara. Ele entra primeiro em digamos, um cinema gay, e ele vê um filme chamado Bombeiros Tarados 9, que é estranho. E depois ele acompanha o seu pai e o pai dele vai a uma sauna, uma casa de banho gay, chamada Spa Gole Branco. Eu tô tentando lembrar o nome dos negócios aqui em português, é maravilhoso isso daqui. E ele, obviamente, é pego fazendo sacanagens com outros caras. Ele não entende a seriedade do que ele viu, ele não entende que o que ele viu ali é um negócio absurdo e perturbador. Então ele volta para casa, o Butters, e conta para sua mãe, alegremente, sobre tudo o que ocorreu e mostra a ela as fotos que ele tirou para provar, acreditando que o seu pai foi ver um filme triste enquanto ele saía com muitos lenços de papel e que o seu pai estava lutando lá naquela casa de banho. A mãe do Butters, obviamente, não lida muito bem com isso. Na verdade, ela enlouquece e passa o dia seguinte inteiro, pintando a casa, a camada em cima da outra, num estado completamente catatônico. No dia seguinte, o Butters mais uma vez seguiu seu pai para a tal casa de banho, depois de encontrar brevemente o Sr. Garrison num canto aleatório lá. Ele então finalmente encontra o Stephen Stott, enquanto ele está descabelando o palhaço numa cama com outro cara. Chris, o pai do Butters, fica horrorizado ao ver o Butters lá e aconselha ele a voltar para casa. Como um bom menino, o Butters alegremente se despede de seu pai e vai embora. Quando chega em casa, o Chris convida o Butters para conversar lá no seu escritório. Ele então começa a falar com o Butters e diz que não há problema algum em contar uma pequena mentira para evitar machucar emocionalmente as pessoas e pede que ele não conte a sua mãe o que ele viu naquele dia, porque se ela descobrisse o que o Stephen estava fazendo, ela provavelmente ficaria louca. O Butters ignora isso e diz que não seria um problema, revelando que ele já contou para a mãe dele e que ela realmente já ficou louca, então tudo seguiu como o Chris imaginava. O Chris fica bem surpreso com isso e extremamente assustado, agora ferrou para ele. A Linda então entra na sala e diz em um tom bem monótono e até suspeito que quer levar o Butters para um pequeno passeio de carro. O Butters pergunta se o seu pai vai vir com eles. E ela diz que não, dizendo ao Butters que o pai dele precisa ficar para trás para que ele possa pensar sobre o que ele fez. O Chris está bastante preocupado, mas momentaneamente fica sem palavras. O Butters se levanta do colo de seu pai e segue a sua mãe para fora lá para a porta, antecipando o passeio de carro, muito feliz com o que iria acontecer. Acontece que a Linda, na verdade, não queria fazer um passeio com o Butters. Ela pretendia matar o seu filho, depois de saber sobre as atividades do Stephen, e decidiu que, como ela deveria fazer isso? Ela deveria dirigir seu carro com o Butters e, enfim, colocar o Butters lá e puxar o freio de mão e o carro iria cair num rio, então deixando o Butters se afogar enquanto ele permanecesse no carro com o cinto. O raciocínio dela por trás desse plano é revelado para que o Butters não tivesse que viver uma vida sem uma mãe, ou para que ele crescesse sendo criado pelo seu pai, que é meio bicurioso. O Butters, mais uma vez, não tem ideia do que realmente está acontecendo, e ele continua contando normalmente para sua mãe sobre tudo o que aconteceu na escola. A Linda, como a gente mencionou, sai do carro e
puxa o freio de mão, deixando o Butters no carro sozinho para sua morte, sua iminente morte. Bom, o plano prossegue e o Butters, no entanto, não se afoga como ela esperava. Em vez disso, a correnteza carrega o carro por um tempo lá, rio abaixo. Quando o carro finalmente para, o Butters está convencido de que tudo o que aconteceu foi apenas um acidente e vai embora, tentando voltar para casa. Porque agora eles têm que ir no Bennigan's, lembra? Eles têm que ir no bendito Bennigan's. Tá tudo bem na cabeça do Butters. E não o pai dele é um bicurioso e a mãe dele tentou matar ele. Mas, enfim, são crianças. Agora a gente tem a história do Chris e da Linda juntos ali. E como que eles vão resolver isso? Então, mais tarde, o Chris entra na casa no momento em que a Linda está terminando uma carta de... Ao ver o Chris, ela para de escrever e rapidamente vai pra corda que tá amarrada lá. Chris consegue impedir que ela vá de arrasta, então ele explica para ela sua bicuriosidade, que ele cresceu com isso a partir de experiências na internet, e diz a ela que, enfim, está se tornando um vício aquilo ali, enquanto se recusa a assumir a responsabilidade por suas ações. Em vez disso, ele continua culpando a internet. O Chris insiste que ainda ama a Linda e não quer perder a sua família, mas fica horrorizado quando a Linda confessa ter, entre aspas, matado o Butters. Tendo recuperado a compostura, ambos concordam em encobrir o assassinato, informando à imprensa, e essa parte é maravilhosa, que o Butters foi sequestrado por um cara porto-riquenho. Enquanto a mídia se concentra no caso da criança desaparecida sequestrada por um porto-riquenho, a dupla é introduzida em um clube de pessoas cujos entes queridos foram tirados deles por algum cara porto-riquenho. Ou seja, foram incluídos num clube de mentirosos e provavelmente assassinos. Mas tem a história do Butters, vamos voltar pra ele. O Butters, depois de uma grande aventura, finalmente retorna. Ele retornou com um cara num caminhão. Ele então entra pela porta, apenas para ver seus pais, ambos parecendo muito estressados, brigando sobre qual versão da sua história eles devem contar para a mídia. Eles estavam tão imersos na discussão que demoraram até alguns segundos para perceber que o Butters estava de volta e vivo. Eles o abraçam, mas rapidamente começam a brigar novamente, dessa vez sobre o que eles devem fazer para a mídia para explicar que o Butters voltou. Eles perguntam ao Butters se ele pode contar mais um pouquinho de mentira. E o Butters finalmente explode. Ele, puto da vida, começa a meter o dedo na cara deles e falar: cara, por que vocês mentiram pra mim? Por que pior, vocês me ensinaram a mentir também. O que é isso? Não se faz isso com a criança. Ambos os pais concordam que o Butters está certo. Eles então saem e confessam o que realmente aconteceu. Para a mídia, eles explicam sobre a bicuriosidade do pai do Butters e os casos amorosos do Chris, e a tentativa de assassinato da Linda, e todo o encobrimento. E é somente nesse ponto que o Butters percebe o que realmente aconteceu. Ele fica visivelmente perturbado com tudo que foi explicado para ele. E o final disso daqui é maravilhoso. Quando o Stan, o Kyle e o Cartman olham para o Butters, que tá ali completamente em choque, ele tenta responder com uma piada, sabe? Dizendo: ah, tá tudo bem, minha mãe tentou me matar e meu pai é bicurioso, tá tudo maravilhoso. Ô louco, fiz até uma rima aqui, foi totalmente improvisado, não foi minha intenção. No final das contas, eles realmente vão jantar no Bennigan's, e o episódio termina muito bem. E aí, você se lembrava desse episódio aqui? É simplesmente sensacional, ele tem níveis de psicopatia gigantescos, dá pra fazer um vídeo muito mais detalhado sobre uma análise desse episódio aqui, mas eu quero saber a sua opinião, o que você acha dele? Já comenta aqui embaixo. Como sempre, continue aqui e assista este vídeo que está aparecendo para você. Eu te vejo lá. Muito obrigado pela sua audiência, tenha um ótimo dia e até a próxima.